Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é em simultâneo aqui na Curiacos TV e na Rádio Vida 97.1. E o meu nome, João Nuno Pinto, como pode ver na legenda abaixo. O nosso convidado de hoje é alguém que no dia 25 de abril do ano transato apresentou a sua candidatura à presidência da República. Olhando para aquilo que foram os festejos, os discursos e os comentários sobre o passado dia 10 de junho, dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas, parece que foi combinado. Mas não, o convidado de hoje é Tim Vieira. Muito boa noite, Tim. Muito obrigado por estar aqui connosco. Ainda antes de comentar, digamos, este último 10 de junho e depois falar um pouco também sobre a sua candidatura. O Tim é um percurso, é alguém que tem um percurso de vida quase global, não é? Ou seja, não parou num só sítio. Muito obrigado, João, por terem-me aqui na Curiacos e ao povo todo que está a ouvir. Mas, sim, é se calhar um moderno Magalhães, vamos lá dizer, não é? Os portugueses foram para o mundo e eu, basicamente, vim do mundo, mas sempre com Portugal no coração. Eu consegui a crescer, sempre ter Portugal lá, sempre ouvir as músicas, comer a comida, ir às festas portuguesas, nos poveiros, na Casa da Madeira, etc. Mas nasci em África do Sul. A minha mãe nasceu em Moçambique, meus avós em Moçambique, o meu pai em Portimão, foi para Moçambique com 3 anos. Os meus filhos nasceram em Angola. A minha filha voltou a nasceu cá em Portugal. Então voltamos depois de uma viagem longa, uma viagem mesmo longa. Mas sempre com Portugal no coração. E eu acho que é muito isso. Hoje em dia os portugueses são diferentes. Há portugueses lá fora, como disse, o dia 10, Camões, Portugal, comunidades. E eu acho que é isso que a gente temos, que é uma força muito forte, é que temos muitas pessoas lá fora que têm o interesse, têm o amor, têm tudo pelo Portugal, e eu sempre cresci com isso, e quando estava na África do Sul diziam-me sempre que eu era português, então olha, vim. Depois no fim cheguei aqui em 2010, comecei a fazer alguns investimentos, fiz um programa onde também começamos com os startups, estive muito envolvido no ecossistema das novas empresas e do empreendedorismo, vi o potencial que Portugal tem, acredito em Portugal, acredito nos portugueses, e sim, estou numa candidatura que é para fazer algumas mudanças, para começarmos a acreditar outra vez. Yeah. E Timo, o que é que o impulsiona? Há sempre um gatilho que nos leva à ação. O que é que foi que fez com que Tim Vieira dissesse: não, eu tenho que me apresentar como candidato à presidência da República? Eu acho que pessoas que gostam de fazer coisas acontecer, que são empreendedoras e que acreditam que o futuro pode ser melhor, querem trabalhar para isso e querem poder trabalhar para isso, não é? Eu comecei a ver Portugal a ficar mais e mais controlada, vamos lá dizer, e menos oportunidades e mais obstáculos a serem criados. Comecei a ver que, afinal, alguém que quer trabalhar cá é quase penalizado, é quase castigado por querer trabalhar, e quem não faz nada, se calhar até recebe subsídios para não fazer nada. E na vida chega um ponto que a gente quer dar de volta. E eu estou nesse ponto da vida onde eu quero dar de volta. Trabalho muito com a educação, onde estamos a trabalhar mesmo para fazer um impacto global na educação. Começou em Portugal, eu vi o poder que isso teve de começar a mudar vidas. E obviamente o nosso nome da nossa escola é o Brave Generation Academy. Então temos de ter coragem, é tudo sobre coragem. E às vezes é mais fácil, às vezes, a gente sair de um país quando não estamos bem, mas eu acho que é preciso mais portugueses que querem, de vez de mudarem do país, é mudar o país para aquele país que nós queremos. E é isso que que me motivou a pôr essa candidatura, a começar a falar, a começar a exigir mais
começar a querer mais responsabilidades pelo futuro que nós queremos, e comecei a encontrar mais e mais pessoas que querem mesmo isso também. Então foi mesmo como é que eu posso dar de volta ao meu país. Essa é que é a grande motivação, porque acredito nesse país. Também, se não acreditava, olha, ia para outro país. Mas ótimo, e ainda antes de abordarmos questões mais específicas de Portugal e da candidatura, eu creio que para mim, eu fiquei fascinado enquanto víamos ali um café, quando disseste e falaste do alcance da escola. Quando você diz que a escola chama-se Brave Generation Academy, há pessoas que, para aprender nessa academia, têm que, de facto, ser corajosas porque estão em contexto onde elas próprias não podem estudar. Exato. Não, então, exatamente. Não é? O projeto começou cá em Portugal e eu usei sempre a Constituição para ser uma fundação nesta escola. A Constituição portuguesa diz que a gente tem o direito de podermos escolher como queremos a nossa educação. E os pais têm esse direito de escolher e dever de escolher. E, obviamente, que a gente temos currículos que têm equivalência ao português. Mas eu vi a dificuldade até em poder fazer isso cá. A gente fala dos talibãs não deixarem estudar em Afeganistão, mas até cá temos muitos talibãs que não deixam pessoas vir com novas inovações, novos sistemas, para mudarem um sistema que está quase falido. E, no entanto, esse projeto alcança mulheres e jovens mulheres no Afeganistão. Exatamente. Então temos mulheres, depois dos 12 anos as mulheres não podem estudar no Afeganistão. A gente temos um projeto lá que é um underground school, que conseguimos ter essas mulheres. Já conseguimos pôr essas mulheres em Vancouver University. Já temos uma dessas mulheres que agora está a liderar o projeto. Então, uma história espetacular. E mais que isso, também estamos em sítios que são campos refugiados, em Kakuma, no nordeste da Quênia, onde também montamos uma escola, onde também temos crianças a passar por lá, comem lá, estudam lá, e já tivemos daí também alunos que conseguimos dar um scholarship para Calife, em Quênia. Em Gaza também tivemos os miúdos a escreverem durante o conflito em remote, os exames. Então, vemos que temos que ter esse tipo de sistemas para ultrapassar os desafios que estamos a ter hoje em dia. E os desafios em Portugal é que não temos professores, temos mais de 300 mil crianças que não têm professores para algumas aulas, estamos com crianças que já não estão interessadas na escola, não sabem porque têm que ir para a escola, e hoje em dia conseguimos começar a dar melhores maneiras deles estarem interessados e irem à escola e aprenderem, e eu acho que isso é também mais um grande movimento. Desde que começamos, já estamos com 60 escolinhas em 8 países à volta do mundo. Estamos em alguns países já a entrar nas escolas públicas, a mudar a escola pública, que eu vim da escola pública, acredito na escola pública, mas acredito numa escola pública que tem e dá valor. As professoras não estão contentes, os pais não estão contentes, mas mais importante é que os alunos não estão contentes. E eu acho que temos que começar a ter coragem, o Brave Generation, de começarmos a mudar as coisas para o mundo que está a vir e para os dias já dois, que já não são... Tim, não acha, e uma vez que estudou na escola pública, tal como eu estudei na escola pública aqui, não acha que, por exemplo, estas gerações mais recentes conhecem a palavra resiliência, mas não sabem, de facto, o que é ser resiliente, ou seja, têm as coisas muito mais fáceis, dado como adquirido. Às vezes a escola não parece preocupada tanto com a avaliação do conhecimento. Não, eu acho que estamos num mundo que ainda estamos super focados em perguntar, em ter eles a darem respostas às perguntas que a gente queremos. Mas hoje em dia a gente precisamos é que os alunos aprendem a perguntar perguntas, não a respondê-las. Mas estamos com um sistema que ainda está focado na resposta. E já não é isso. E, obviamente, que aí os alunos começam a perder o interesse. Eu acho que, hoje em dia, temos que começar a ensinar os alunos a responsabilidade. É a responsabilidade, não só de escola, mas dentro da comunidade. Os valores, as éticas. Precisamos... Alguns, no nosso tempo, a gente passávamos tempo com os nossos avós, aprendíamos muitas coisas dos nossos avós. Hoje em dia, os miúdos já não estão a fazer isso. Então, a escola está a ensinar academicamente, mas também tem que ter um sítio de valores e ter pessoas interessadas neles e pessoas que têm tempo aos alunos. O sistema que temos hoje em dia não tem tempo aos alunos. Estamos quase a despachar eles
a puxar eles para a próxima prova, passam ou não, têm que ir para o próximo ano, e isso não está a dar os resultados que precisamos. Então, não é só nós dizerem que os alunos não têm persistência. Eu acho que os alunos hoje em dia estão num mundo tão diferente do nosso, não é? E que precisamos começar a fazer de uma maneira diferente, porque os empregos do futuro vão precisar de criatividade. E a gente ainda tem um sistema que diz aos alunos para não falarem, não ajudarem uns aos outros, quando o peer-to-peer é muito importante, claro, nas empresas. Não podem pensar fora da caixa, têm que fazer tudo como diz o livrinho, e se ter um bocadinho mais de imaginação falha ou está a pensar demais. Não, temos que começar a dizer que sim, podem ser independentes, podem começar a aprender, serem responsáveis. Então, o sistema, não é? Muitas vezes a sua pergunta quase diz que os alunos é que são o problema, mas não é, é o sistema. Se conseguimos resolver o sistema da educação, eu acho que vamos resolver os problemas de muitos dos alunos. Vamos resolver o mental health, não é? A mente saudável, os alunos a estarem mais preparados para o futuro, tudo isto, mas temos que mudar o sistema, não trabalhar nos alunos só. Muito bem. Com isso, eu já depreendi em algumas das respostas do time que, de facto, em Portugal o empreendedorismo também é uma subida íngreme, porque não está facilitado para o empreendedor esse percurso. Enquanto Presidente da República, essa seria uma das suas preocupações? Sem dúvida. Eu acredito que os empreendedores dão valor ao país. Eles é que pagam impostos. Estamos como um país que tem 85% de pequenas e médias empresas, onde empregam, se calhar, quase 90% das pessoas. Mas está muito difícil, muito difícil. Hoje em dia, estão quase os empreendedores e os pequenos e médios negócios estão com cordas ao pescoço. Hoje em dia, a vida deles é pagar salários, pagar rendas, pagar impostos, pagar salários, pagar rendas, impostos. Não são os donos dos empregos das empresas deles, os donos é o Estado, os donos é os empregados, porque não se consegue fazer nada. Qualquer canto que olhamos é o Estado. Os projetos de subsídios, que eu não concordo com os subsídios, eu prefiro que a gente tirava os subsídios todos e abaixávamos os impostos e deixávamos todos ganhar e todos trabalhar. Mas até pelos subsídios, há pessoas que estão com vales pessoais no banco à espera do subsídio sair e nunca mais saem, então também estão a sofrer. E eu acho que hoje em dia estamos com essa corda no pescoço a tirar quase o oxigênio. E isso é perigoso, porque as pessoas, se começarem a criar valor, é que o Estado não cria valor. O Estado gasta, mas não cria. Estamos aqui numa situação muito, muito perigosa, não é? Que se calhar não vamos ter, estamos a ter pessoas mais velhas, então aí já estamos a perder, etc. E não estamos a usar a tecnologia nem para ajudar nisso, porque hoje em dia já podemos estar a usar tecnologia para termos serviços melhores. Eu não percebo, não é? Porque quando a gente olhamos, porque empreendedores até é alguém pessoal, alguém que quer trabalhar, alguém que quer construir a sua casinha num terreno e que quer ter uma casa, mas até ir à Câmara, pôr o projeto lá, pode levar 3, 4, 5, 6 anos ou nunca mais acaba o processo. E os custos aumentam depois. Os custos aumentam, temos impostos por todos lados. Construímos a casa, pagamos impostos. Compramos uma casa, temos impostos. Vivemos na casa, temos impostos. Vendemos a casa, há impostos. Morremos, temos impostos. Isso nunca mais para, do dinheiro que já pagamos impostos. Então estamos aqui numa situação, se não começarmos a mudar isto, vamos estar constantemente com essa corda. E eu acho que é isso que está a fazer os nossos jovens irem embora, os menos jovens a irem embora, porque são pessoas que querem trabalhar, mas não podem trabalhar. Não é o salário mínimo que vai fazer eles ficarem cá, mas é as oportunidades, é poderem trabalhar para um futuro. E isso é o que eu sinto. Agora, sim, eu estou a entrar na política, não sou nada da política. Se fui alguém que paguei salários, alguém que pagou impostos, alguém que pagou rendas, eu percebo o que é isso. Eu percebo que não é dormir à noite à espera de ter que pagar os salários. Sei que se alguém não nos paga, que nem vale a pena ir à justiça, porque nunca mais vamos resolver o problema. E às vezes alguém não pagar, estamos quase numa situação que vamos fechar a empresa, porque nem conseguimos... Como se fosse um castelo de cartas, é o efeito avalanche, bola de neve. É um avalanche. E olhamos e dizemos, mas os empreendedores, os empresários não pagam bem, mas é muito difícil pagar, porque cada vez que a gente aumenta um salário a 100 euros, o empregado se calhar recebe 40.
os outros 60 desaparecem. E depois, né, estamos num mundo aqui em Portugal hoje em dia que estamos a pagar todos esses impostos e seguranças sociais e uma data de coisas, não sabemos o que vamos receber por isso. Porque, sim, na nossa Constituição temos o direito à saúde, temos o direito à educação, mas estamos a pagar os impostos todos e depois ainda temos que pagar, muitas vezes, privado para a saúde, privado para a educação. Estamos em todas as estradas que guiamos ou estacionamos o carro, estamos sempre a pagar. Então, estamos a chegar a um ponto que não estamos a ter as promessas. O retorno dos impostos que pagamos de alguma forma. Se a gente olharmos mesmo, a cada €1 que a gente produz, eu acho que à volta de 75% deve desaparecer em impostos sobre impostos e mais impostos. Isso leva-nos a uma situação, Tim, e agora, como o Tim diz que chegou à política, não veio da política, acho que há uma desilusão muito grande por parte dos portugueses para com os atores políticos. Embora nas últimas legislativas o número da abstenção não tenha sido tão elevado quanto anteriormente, a verdade é que as pessoas olham com desconfiança para os políticos. Acha que isto, de alguma forma, também deveria mudar? E quem é que tem que começar a mudar? Eu acho que tudo começa de cima para baixo, né? E os nossos políticos estavam a dar exemplos, estavam a mostrar os valores e as éticas corretas, porque muitas vezes eu até olho para os nossos políticos, e não todos, há exceções, como tudo, mas é difícil ver eles a representarem os portugueses, porque os portugueses que eu vejo são portugueses que trabalham muito, põem a família à frente, não estão à procura de escândalos, querem trabalhar e terem um melhor futuro. E hoje em dia os políticos que nós temos muitas vezes são promessas que não são cumpridas, são políticos que estão a tomar conta deles primeiro e dos partidos primeiro e depois vão sair da política para sítios que já estão escolhidos. É um clube, não é? É um clube. E não havia de ser isso, não é? O nosso povo aqui está a dizer, isto é o povo a falar, mas o nosso povo quase não pode falar hoje em dia. Não pode falar. A maneira que a gente estamos a votar também já está ultrapassada. Os nossos cidadãos que votam lá fora chegam cá os votos depois de já haver, não é? Então tudo está a ser difícil. Eu acho que temos que começar a exigir mudanças. O voto eletrónico já funciona na Suíça, na Estónia, e aqui a gente diz não é um perigo, mas qual é o perigo? Se a gente já pagamos os impostos eletronicamente, o banco eletronicamente, o perigo se calhar é não termos os votos para os partidos que querem ter esses votos. Eu acho que hoje em dia temos que começar a abrir e incluir todos, mais inclusão dentro das decisões que são feitas. E é por isso que eu estou a entrar, né? Se estava tudo bem, se eu concordava com todos, sou independente, também não escolhi nenhum partido, porque eu também não me identifico com os partidos. Eu identifico-me com os portugueses, aqueles que querem construir, aqueles que querem ter um futuro, aqueles que querem que os filhos voltem do estrangeiro, os netos voltem do estrangeiro, porque estamos com famílias partidas, porque as pessoas estão até aqui lá para fora. Então é isso que me fez andar para a frente, porque promessas, isso eu já estou com muitos portugueses, já não acreditamos. Olha, vamos só analisar então os acontecimentos deste último 10 de junho, porque na intervenção do atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou-se nas famosas reparações históricas, ou seja, que Portugal e os portugueses devem reparações por causa daquilo que aconteceu há 500 anos atrás, sensivelmente, e numa outra intervenção, uma escritora, creio eu, Lídia Jorge, falou inclusive de que não há nenhum português puro, isto é uma mistura. Se por um lado eu consigo entender essa afirmação, por outro fica aqui algo mal explicado e que vai criando mais divisões do que propriamente união. Não, exatamente, eu acho que estamos sempre constantemente a focar no passado. E o passado, não há ninguém inocente. Não há nenhum país que pode dizer, olha, sempre tivemos inocentes, sempre fizemos tudo certo. E estamos a olhar para o passado com os olhos dois. O passado era diferente. É como um dia as pessoas podem olhar 500 anos de agora para nós hoje e vão dizer que eles também faziam coisas que eram errados.
ok? Eu acho que temos que começar a olhar para o futuro, sem dúvida. Eu acho que olhar para o passado, não é? Eu vim da África do Sul, onde também foi um país com uma história também triste. O apartheid foi, se calhar, uma das coisas mais escuras que passamos na nossa história, mas conseguimos ter um líder que conseguiu dizer que daqui para a frente somos diferentes e vamos fazer diferente, e vamos fazer um país para todos. Okay? Eu acho que é isso que temos que começar a fazer, é começar a tomar responsabilidades do país que queremos está e a o futuro. Tim, os políticos atuais, todos eles sabem citar Mandela, mas não sabem agir como o Mandela agiu. Não, é por isso que não vamos ter muitos desses políticos no Hall of Fame da política. All of shame, se calhar. All of shame. Mas é isso, né? Eu acho que estamos, hoje em dia, temos que usar tudo o que passamos de trás, os laços que temos com o resto do mundo, e temos muitos laços, né? Todas as nossas famílias, sim, têm sangues diferentes dentro, de pessoas diferentes e isso tudo, mas sim, a diversidade pode ser uma força. Mas quando usamos a diversidade para constantemente estar a partir e a dividir as pessoas, ou constantemente fazer uma parte das pessoas ou um país sentir-se culpado, é difícil, não é? Porque também é o que diz, já saímos há muitos anos desse país e ainda há problemas nesse país. Quanto tempo é que isso vai durar? E países que também não tiveram escravatura e nem nada, também estão com problemas. Então, temos que perceber, hoje em dia, temos que começar a trabalhar juntos para trabalhar. O português vem em todas as cores, sim, mas eu acho que o que é importante é a gente saber o que é a alma e a mentalidade de um português. Muitas vezes, para mim, portugueses que, sim, rezam para o nosso Deus. Sabemos o que somos, é um país cristão. Ok? Está aí, está feito. Sabemos que muitos deles comem comidas que também somos nós. Muitos comem em Angola, comemos bacalhau, em Moçambique comemos bacalhau, bebemos as cervejas que também são iguais, ouvimos as mesmas músicas e até essas músicas de Cabo Verde estão no top 10, eu acho que se calhar 5 devem ser de Cabo Verde. Isso sim, é Portugal, temos esse Portugal, mas também não é? A Portugalidade também é uma coisa autêntica que temos de tomar conta. Claro. Mas, Tim, o que muitas vezes me parece que eu vou ouvindo de algumas pessoas que são pessoas com tolerância, são pessoas que entendem a Portugalidade como esta universalidade que demos ao mundo, mas depois ficam preocupados se há zonas da cidade onde as mulheres não podem ir vestidas como lhes apetecer, determinados símbolos cristãos podem ser considerados como ofensivos, aí já deixa de ser Portugal e começa a parecer que dentro de Portugal há sítios que não parecem Portugal. Isto seria uma preocupação também do presidente Tim Vieira. Sem dúvida, né? Para mim, eu olho para isso e é isso que eu estava a querer explicar. É que né, a nossa imigração é melhor estar a vir de pessoas que pensam, gostam e fazem orações como nós. Okay? Hoje em dia há muitas dessas pessoas que querem estar cá e contribuem e trabalham para estar cá. É difícil, às vezes, termos pessoas que vêm para cá que não aprendem a língua, que não se querem integrar, que só fazem negócios só para eles, não somos parte desses negócios. E aí é, sim, mais difícil. E não é só porque há muçulmanos que também são portugueses, já estão cá há anos e falam a língua, comem a comida. Grandes empresários. Grandes empresários, isso tudo. Mas há, até para muitos desses, é um risco a gente estarmos abertos a todos que não são assim. Também é um grande risco. Eu acho que hoje em dia, né, a gente olhamos até para a Uber, eu acho que há volta de 60% das pessoas a guiarem Bolts e Ubers, que são muitas vezes de países que nunca vão aprender a falar português, não estão interessados, não nada disso. Hoje em dia até há tecnologia que pode ajudar-nos os carros a guiarem sozinhos e a gente já não precisa desse. Porque também o que temos de pensar é o peso que isso dá ao país. Hoje em dia não estamos a conseguir tomar conta dos portugueses. Então, não conseguimos dar saúde nem educação, a justiça não está a funcionar para todos. Imagina com mais peso o problema que estamos a ter. E é isso que está a acontecer, não é? Quando temos uma percentagem alta de pessoas que se calhar vieram de fora, que não se integram
é difícil o país estar a dar o serviço. Ok, também, ótimo, né? mas então vou lançar aqui uma pequena provocação. É porque se calhar tanto o Governo como o Presidente da República vão ter que se confrontar com um dos lobbies mais fortes que há em Portugal, que é o lobby do turismo, que é um lobby que se tem mantido em atividade também muito por força dos salários que paga a algumas destas pessoas. Mas é isso que estamos a dizer. Qualquer pessoa que vem para cá e que há um trabalho e que eles vão contribuir, vão pagar impostos e depois assim também podem receber, são bem-vindos. São bem-vindos. Também o mercado do turismo tem que dar um salto, aumentar a qualidade e ir melhor. Eu acho que muitas vezes as pessoas vêm para cá, querem a experiência portuguesa, querem falar com pessoas que também conhecem português. Mas não pode ser só o turismo de praia e sol. Não pode. E também temos de ter as pessoas certas aqui a atender e isso tudo. Mas é o que eu estou a dizer. Qualquer pessoa que vem cá está a dar valor, está a coisa. Agora temos que ver, não é? Que muitas vezes, se calhar, não é isso. Muitas vezes temos pessoas em subsídios, temos esposas em subsídio. Aquilo que falou, temos às vezes pessoas que vêm para cá que não respeitam as mulheres, não respeitam os direitos que nós temos com a nossa lei para as mulheres. Porque a lei, a Shira, é muito diferente da nossa lei. E há muitos, não é? Quando temos um país que começamos a ter duas leis diferentes, vai ser um problema enorme. Não é? Não, qual é que é a lei que vale mais? E qualquer pessoa pode fazer a lei da sua própria casa, se calhar, exato, não é? E então aí seria o caos. Outra das questões que também preocupa os cidadãos é, de facto, a questão da corrupção. Os casos da corrupção em políticos, governos, primeiros ministros, a falta de transparência, esta questão, o próprio Presidente da República ainda em funções, aquela eventual interferência no caso das gêmeas luso-brasileiras. Acha que os políticos também precisavam, eu não quero usar a palavra purga, mas pronto, os políticos precisavam de se limpar também para que o cidadão ganhe confiança de novo? Exatamente, eu acho que é por isso que os cidadãos deviam começar a votar e começar a pôr lá pessoas que conseguem representar mesmo eles. Porque o problema no nosso país é, obviamente, muita burocracia, mais corrupção. Justiça não funciona, mais corrupção. Estamos com casos que até ultrapassa a data deles poderem ser julgados. Sócrates continua a ter acusações que prescrevem. E ninguém responde. Não há KPIs por isto, não há uma solução. Continuamos e começamos a aceitar. E isso é que é o nosso grande problema, é que como é que começamos a fazer essas mudanças para termos a justiça a funcionar? Temos menos burocracia, porque menos burocracia as pessoas podem trabalhar, já não precisam estar a fazer esquemas e a pagar e etc. por fora, vamos lá dizer. E sim, eu acho que os nossos políticos também haviam de ter mais vergonha. Haviam de ter vergonha, haviam de perceber quando não está a correr bem ou fizeram um erro. Não há ninguém perfeito, a gente já percebeu isso. Mas quando é tantas vezes, né? Tivemos um governo, antes desse governo, que houve 14 pessoas de ministros e secretários de Estado que tiveram que sair por causa de situações dessas. É demais. E obviamente que as pessoas começam também a pensar que precisamos de uma mudança total, precisamos mais disto e mais daquilo, sem nós até sabermos quem é que podia entrar nesse lugar. Então eu acho que é importante as pessoas começarem a serem parte desta mudança, a começarem a escolher melhor. Eu acho que o Presidente também tem que ser mais um polícia. Eu acho que o Presidente tem que estar mais envolvido com os partidos, a dizer a verdade que está a acontecer, as decisões que estão a ser feitas, nada estar a passar sem o povo saber o que está a acontecer. Eu acho que muitas vezes até em agosto gostam de algumas coisas passar pelo Parlamento que já não haviam de passar. Ou quando há jogos de futebol. Exato, eu acho que mais referendums por decisões que afetam-nos mesmo. Eu acho que os nossos políticos têm que ouvir o povo. O povo está com medo que não vão ter um bom futuro. Estão com medo, a gente tem que perceber isso. E quando o medo começa a vir, as pessoas começam a ficar mais
drásticas. Até porque já há previsões que a próxima geração, pela primeira vez na história de Portugal, vai ser mais pobre do que, ou na história da democracia, vai ser mais pobre que a antecedeu. Por outro lado, obviamente, a história de Portugal nos fez ser um player diplomático importante em todo o mundo. Mas de algum tempo para cá, nós assumimos um eixo atlântico para com os Estados Unidos e um eixo para com a Europa em Bruxelas. E isso tem-nos fechado algumas portas ou tem-nos impedido de nos relacionarmos num mundo que deixou de ser bipolar, não é? Começou a ser um mundo muito mais aberto. Sem dúvida, eu acho que Portugal, a gente tem que estar no mundo. Temos portugueses no mundo, vendemos para o mundo, temos que começar a perceber que não podemos fechar portas. Okay? A nossa verdade é que a Europa está cansada, está estagnada, não está a andar para a frente. Ainda são muito importantes para nós, a Europa, sem dúvida, os Estados Unidos, muito importante, mas obviamente que a China também é muito importante para nós, porque Portugal precisa de usar o seu soft power aí para a frente. O soft power hoje em dia nosso está muito diluído, porque não temos uma estratégia, não temos uma visão. E eu acho que, como um bom negócio, temos que ter uma visão, temos que perceber qual é a nossa missão, o que é que queremos ser, o que é que queremos fazer. E Portugal pode jogar um jogo muito importante no soft power mundial. Hoje em dia eu vejo mais soft power no nosso futebol, onde estive a ver um vídeo em Timor, as pessoas todas excitadas por Portugal, estava nos penaltis e quando ganhou, como é que foi. Os nossos futebolistas estão a trabalhar em mais países, os nossos treinadores em mais países, os nossos administradores com mais países, e o nosso futebol está a fazer uma diferença e agarrar fãs à volta do mundo. Os nossos políticos estão muito fechados. Os nossos políticos... Mas eles estavam lá. Sim, a ver o jogo, mas ainda bem que não levaram um penalti. Os outros ganham ainda bem que não são eles a marcar penaltis, é verdade. Mas a verdade é que na nossa política, de vez de estarmos a criar mais pontos, eu gosto de falar, nós devíamos estar a criar os bacalhau bridges, né? Mais bacalhau bridges para todo lado. Muitas vezes estamos aqui a dizer que não não precisamos desta, não precisamos daquela, etc. Gostamos sempre de culpar também a União Europeia, que não fazemos porque a União Europeia não deixa, mas se olharmos para a Holanda, para a Irlanda, para todos esses países, o que eles conseguem fazer e pôr eles primeiro e terem crescimento muito maior que os nossos, temos que começar a ver que afinal não é bem assim. Vi a semana passada a União Europeia até a falar que temos que tirar a burocracia, então são eles a dizer a nós que tínhamos de tirar a burocracia. E muitas vezes nós pensamos que é eles a porem burocracia em cima de nós. É eles a dizerem que temos que usar o PPR mais rápido. Então aqui é mesmo falta de bons jogadores políticos para fazerem as coisas acontecer. E também, mais uma vez, é esta visão. Para onde é que vamos? O que é que queremos atingir? Porque parecemos uma caçadeira. Damos tiros para todo lado, mas não temos um tiro direto. Eu acho que é isso que os nossos políticos estão a falhar. Eu acho que passam muito tempo entre lutas partidárias e ideologias. Será que eles vivem num mundo à parte, Tim? Achas que os políticos vivem numa bolha entre eles e não estão, de facto, a sentir as preocupações do povo? Eu acho que sim. Eu acho que não estão a viver a vida real dos portugueses. Eu acho que quando tu recebes subsídios para alimentação e subsídios para transportes e tens uma casa em Lisboa, mas dizes que vens de fora e tens mais um subsídio, e depois um subsídio para coisas que a gente nem percebe o que é, nem percebemos exatamente o que é, e olhamos para o salário e dizemos, mas os nossos políticos são mal pagos, mas no fim recebem 4 vezes mais da média. Okay? Não têm que responder a ninguém. Quantas pessoas nas empresas têm que responder a alguém? Eu acho que é isso que está a estragar o país. Eu acho que estamos muito pesados. Eu acho que temos um parlamento de 230 pessoas. É maior que parlamentos em outros países que produzem 20 vezes mais.
E se calhar com mais população até. Não faz, é muito mais população. Olha, e não acha, Tim, que também, de alguma forma, a nossa cidadania perdeu-se? Ou seja, a capacidade que o cidadão português tem de ir aos sítios certos, bater à porta e dizer, olha, eu estou insatisfeito com isto, eu quero que isto se resolva, quero só... E pronto, os Estados Unidos não é exemplo em muitas coisas, mas em algumas é exemplo. É possível eu ir ao senador do meu estado e perguntar-lhe como é que estão as determinadas situações. Aqui, os portugueses, se forem bater à porta da Assembleia da República, se calhar nem à porta chegam. Eu acho que muitas vezes aqui, quando se bate à porta, mandam para outra porta, mandam para outra, porque não há responsabilidade. Eu vejo isso mesmo, eu vejo que não há respostas. Eu já tive tantos casos com o Ministério da Educação, isto tudo, ninguém quer ouvir, ninguém quer saber dos alunos, querem saber do sistema que eles têm, das ideologias que têm, é quase um bloco soviético a maneira que a gente funciona, e eu acho que isso é o que é triste, é que estamos a perder essa esperança que podíamos ir e ter alguém que nos ajuda. Alguns políticos que tentam ajudar e assim põem o pescoço de fora e pode correr mal, e por causa desse medo de poder correr mal, ninguém quer pôr a mão no fogo. E por isso estamos a ter mais e mais políticos que não fazem nada, mas como também não fazem nada de mal, mas também não fazem nada positivo. Eu acho que precisamos começar a ter coragem, através dos nossos políticos, começarem a gerir e a fazer o curso que o povo precisa. Porque se não fizermos isto, não é? As nossas câmaras não fazem decisões, porque se fazem uma decisão, pode ser errada isso. Se não conseguimos fazer essas decisões, hoje em dia as nossas câmaras já podiam ter programas de inteligência artificial, que quando punhas lá um projeto para uma construção, era o AI que olhava e dizia, este está aprovado, ou este não está aprovado porque não, a janela não bate bem, isto não bate bem, ou está muito perto do vizinho, e conseguíamos começar a produzir. Agilizar. Só esse trabalho, estamos a parar crescimento nesse país. Mas sabes quantos engenheiros das câmaras deixavas de pagar? Sim, mas vamos tomar conta deles ou dos portugueses? Ou do crescimento que depois um dia... E sabe, até se calhar a decisão havia de ser, olha, vamos dar 5 anos de salários para todos esses que têm que sair, saem, mas já não estão à frente a parar nada e eles vão encontrar outras coisas. Eu acho que temos que começar outra vez a trabalhar e a fazer... Tem que haver um ground zero para isso, tem que haver um momento em que nós quebramos com toda esta burocracia e todo este peso do Estado. Não, o Estado está um peso que a gente não vai conseguir tomar conta. Mais cedo ou mais tarde vai partir. Então é melhor começarmos já a reformar, é melhor começarmos já a mudar as coisas, a não ter medo da tecnologia, não ter medo de mudanças, a começar a premiar quem fizer diferenças, quem começar a fazer decisões, porque se não fizermos isso, ficamos aqui nestas águas do bacalhau, não é? E que outras questões são aquelas que preocupam o candidato à presidência, Tim Vieira? Eu acho que estamos a perder muito serviço. Eu acho que na saúde tínhamos que começar outra vez a pôr os portugueses em primeiro lugar. Continuamos a dizer que estamos a investir mais na saúde, mas não, estamos a deitar dinheiro fora na saúde. A burocracia dentro da saúde, o processo dos nossos médicos e as enfermeiras em burocracia é incrível, incrível. Como na nossa escola, eu percebi logo que temos que concentrar nos alunos, não em burocracias, não em tudo à volta. Já a tecnologia que não precisávamos estar a gastar tanto tempo e podíamos estar a passar mais tempo, e aí íamos ter médicos mais saudáveis, mais entusiasmados de estarem com os doentes, os nossos enfermeiras a mesma coisa, começar a fazer isso, porque estamos mesmo estagnados em muitos problemas e sempre a tentar resolver os problemas com as mesmas soluções. E isso já vimos que não está a funcionar. Então, sem dúvida, aí é uma delas. Eu acho que Portugal tem que abrir a trazer para cá valor. As próximas, o cyber security, tudo isso, os drones, projetos que podem vir para cá, que empregam pessoas, maiores empresas também podem vir para cá. É interessante. Pagam mais. Mas por exemplo, Tim, já há alguns clusters de tecnologia que trabalham em projetos importantes. Nós temos um cluster que trabalha com a aeronáutica e o aerospace, trabalham com a NASA, trabalham em questão de drones. Aqui o que parece difícil é uma questão de escala. Ou seja, a empresa tem uma certa dimensão e às vezes a opção do empreendedor
é não crescer. Achas que aí é os impostos que estão, de facto, a carregar em cima dessa questão? Não, nós precisamos de fazer o 10x, né? As coisas que são boas temos que fazer 10 vezes maior. E as coisas que são piores temos que começar a tirar elas. Para elas crescerem, muitas vezes precisamos de capital. A nossa banca sabe fazer capital para empréstimos de casa e de carro, não para produzir riqueza. Então, precisamos começar a ver como é que começamos a ter capital para essas empresas que é para crescer mais rápido. Porque o que elas começam a fazer cá, vêm para cá, fazem quase o piloto e depois começam a ir lá para fora e lá fora é que elas crescem. Porquê? Porque o dinheiro vem lá de fora, tudo é apontado lá para fora e obviamente aqui fica um núcleo pequenino. E os impostos que eles pagam acabam por pagar lá fora. Não precisamos de ir longe, né? Temos um PSE 20 que tem 17 ou 18 empresas, já nem temos 20, né, na Bolsa, e eu acho que são 16 delas que estão registadas fora do país. Então estão registadas fora do país por alguma razão. E a razão é que elas têm benefícios lá fora. E a última vez que eu olhei para isto, nós perdemos à volta de 3 mil milhões. Porque elas estão registradas lá fora. Porque não conseguimos fazer um copy-paste e dizer, olha, registram-se em Portugal e têm as mesmas condições. Porquê? E porquê tudo leva tanto tempo? Está a perceber o que eu estou a dizer? Porque as empresas, para sobreviver, têm que ir para o sítio mais fácil de operar. E hoje em dia o dinheiro está líquido. Hoje em dia podes escolher o sítio que queres investir. Não és forçado a estar aqui. E é isso que ainda não percebemos. É que, sim, para sol, para vinhos, praia, é espetacular. Mas para as nossas empresas estamos a começar a perceber que o lifestyle não é a única coisa que faz as pessoas virem para cá. É que precisamos de condições de poder trabalhar. Precisamos de menos Estado, sem dúvida. Eu, às vezes, trabalho em países, e temos hubs em países, que não têm nada a comparar com Portugal. São países que estão atrasados a Portugal. Mas a grande coisa é que pode-se trabalhar lá. Podemos criar um sonho, podemos ir atrás desse sonho, podemos criar valor. E em Portugal está a ficar mais e mais difícil. Na Europa, em geral, está a ficar mais e mais difícil. Porque há quem diga que se o Estado não controlar, imagine um desses países onde o time cria algum tipo de empresa ou algum tipo de atividade, há muitas pessoas que pensam que porque o país é ágil, porque o sistema é diferente, que na realidade depois a empresa só está a fazer negócio e não está a dar retorno à sociedade desse negócio que faz. Eu não sou contra, não quero que não há leis ou que não há regulamentos. Eu sou para isso. Eu só acho é que cada novo regulamento que a gente põe temos que tirar alguns velhos, porque temos leis e regulamentos que são de 1980, onde o mundo era diferente. As coisas mudaram. Temos que começar a ver isso. E eu acho que o copy-paste das coisas boas lá de fora, a vir para cá, havia de ser feito em 6 meses. Havíamos que começar a mudar isso. E explicar que é isso que estamos a fazer. Para começarmos a ter, através da confiança do dinheiro lá de fora, temos governos que já caíram não sei quantas vezes, a estabilidade não está a ser em primeiro lugar. Temos projetos que eram o Golden Visas, que estavam, depois já não estão. Temos estrangeiros que fizeram tudo para investir e têm cá empresas e estão a fazer as coisas. Não têm os papéis que deviam ter, não estão a conseguir ter os direitos que foram vendidos a eles. É tudo isto, né? Temos o próprio governo não pagar aos fornecedores. Eu acho que agora está numa média de 19 meses que a gente ficamos à espera de uma fatura. Mas se não pagares os impostos, o que é que acontece? Está a perceber o que eu estou a dizer? Então, temos que começar a ter um Estado que é um exemplo e começa a perceber que está cá para servir e não para ser servido. E, de momento, a gente só trabalha para o Estado. O Estado não está a trabalhar para nós. Isto tem que ser uma parceria que é um win-win, que é bom para os dois. Né? Então, é isso que eu estou aqui a dizer. É que o Estado tem que deixar-nos trabalhar, criar valor, deixar de fazer coisas. Porque se não fizer isso, vamos perder os melhores talentos lá para fora, sem dúvida. Ninguém fica cá para estar a bater constantemente com a cabeça na parede. Né? Até porque, com o mundo global que temos, essa decisão tornou-se mais fácil, não é? Do que anteriormente. Usando a famosa canção da Linda de Souza, antes era com uma mala de cartão e procuravam voltar. Agora, muitos dos jovens que saem para se estabelecer para os países para onde vão e não pensam em voltar.
Não, é uma pena, né? Se não começarmos a mudar isso, também nunca mais vão voltar. Mas a verdade é que a saudade, e essa palavra só portuguesa, é muito forte. E as pessoas querem voltar. Eu constantemente falo com pessoas que voltam e depois querem fazer coisas acontecer e depois de algum tempo desistem. Né? Muitos deles até dizem, não, Tim, se calhar a melhor coisa é só aproveitar o sol e o golfe. Porque se quiser fazer mais que isso, vou perder. Vou perder. É esse o mal que temos, é que estamos a estragar esperança, estamos a partir essa esperança que é uma das coisas mais difíceis de depois retorno a ter. É? Olha, Tim, daquilo que eu consigo depreender da conversa consigo, eu consigo imaginar um presidente próximo das pessoas, mas a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa também foi um presidente de proximidade, mas alguns dizem que com a postura dele, falar de todos os temas e comentar todas as coisas, ele acabou por criar ou diminuir, de facto, aquilo que é a função de um Presidente da República. O meu objetivo é estar mais perto dos partidos e dos políticos, para explicar o que está a acontecer ao povo. E de uma maneira muito clara, muito honesta, transparente. Que o povo é que tem que votar e perceber quais foram as decisões e o que estão a trabalhar ou não a trabalhar para fazer. As promessas que os partidos e os governos fazem, é isso que eu quero ir atrás. Eu acho que já tivemos muitos presidentes que são muito amigos dos partidos e amigos de todos e não querem causar nenhum transtorno, mas eu acho que é importante termos alguém que dá essa responsabilidade e que vai atrás disso. E, por acaso, não é o meu, vamos lá dizer, o meu característica normal. Eu não sou um polícia. Mas eu percebo a situação que estamos hoje em dia. É que a diferença só pode ser feita a trabalhar muito perto do governo. Porque nós, como povo, já não conseguimos mudar nada. Eu acho que só a trabalhar mesmo muito perto e estar a explicar exatamente o que está a acontecer é que vamos conseguir fazer isso a mudar. Eu acho que também é preciso um presidente que, sim, consegue trabalhar melhor com os partidos e deixar os partidos também, porque muitas vezes eu olho até para as promessas que os partidos fazem, 85% das coisas são iguais, mas depois focam-se naquelas 15% que não é igual e ficamos parados com os 15%. Eu acho que é tempo de começarmos a dizer, olha, está aqui o plano, está aqui o que tem que ser executado e começar a deixar acontecer. Eu acho que um presidente pode ajudar muito nisso também, a puxar as coisas a acontecerem. E estar mesmo a puxar e a dizer que está aqui as decisões, ainda não foram feitas, estamos à espera de quê? Quantas vezes a gente vai ver um hospital que vai ser construído, cortam coisas, fazem uma grande festa e depois está 5, 6, 7, 8 anos e ainda não está lá nada. Eu acho que isso é alguma coisa que um presidente pode ir atrás, fazer começar a acontecer e dessa maneira, sim, começa a ficar mais perto do povo, mas eu não acho que vai ser as selfies que vai ajudar o povo, eu acho que não vão ser os sorrisos que vai ajudar o povo, eu acho que é a responsabilidade de liderar é que vai ajudar o país e o povo no fim. Então é isso que eu quero ser, um presidente mais de responsabilidade, um presidente que sim olha para opções e maneiras novas de mudar as coisas. Eu acho que também o fora da caixa vai ser muito importante no mundo hoje. Portugal, país pequeno em tamanho, mas grandes ambições. Temos que usar essas ambições e temos um pé também no mundo e fazer uma diferença aí. Então eu acho que Portugal pode ser esse líder, ter esse passo de ser um líder no mundo. Eu acho que o nosso governo, se tiver a ser controlado e puxado, também vai agir melhor. E eu acho que se houver mais transparência para os portugueses, todos nós ganhamos. Então é um bocadinho isso o meu papel. Então em 2026, porquê, e em 30 segundos, 2026, porquê votar Tim Vieira? Eu acho que se não votar em Tim Vieira, vão votar para o mesmo. E vamos estar no mesmo sítio em 2027, por mais 5 anos vamos estar no mesmo sítio. Então, eu acho que às vezes o risco é a gente não mudar. E aqui temos mesmo isso. O risco hoje em dia é não mudarmos e estarmos aqui no mesmo sítio, onde vamos perder mais filhos, mais netos, tudo lá para fora, e não vamos ter o Portugal que merecemos. Então,
eu acho que é tempo de começarmos a votar diferente se queremos um Portugal diferente. Muito bem. Tim Vieira, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. Foi um gosto conhecê-lo e conversar consigo. E obrigado pelo livro, não é? Posso levar? O melhor está para vir. O melhor está para vir. Mas depois quero aqui uma dedicatória. Boa. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais esta conversa. Sabe que pode rever subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho, partilhe também. Se você é daqueles madrugadores que gosta de ouvir logo de manhã, embora amanhã seja sábado, mas a partir das 6 da manhã já a conversa está disponível no formato de podcast. Resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta para mais um programa. Muito obrigado.